Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo de resolução de questões e nesse vídeo a gente vai fazer uma prova de oficial de chancelaria, de novo, de 2006, aplicado pela banca CESP, que é uma banca diferente, tá? Então vamos ver como essa banca trabalha, a prova dela de inglês e português, etc, tá? Vamos lá. Então vamos lá pessoal, para a resolução da questão de oficial de chancelaria, a prova aplicada pelo CESP em 2006. Esse vai ser a terceira prova que a gente vai analisar aqui e ela vai ser analisada de uma forma diferente. Eu vou, como a estrutura da prova, ela pede com que a gente tenha que ler o texto, a gente vai ver isso daí. A gente vai direto lá para análise da situação e do texto. Como eu tenho que ler o texto todo, eu não vou ler o texto todo, né, como se fosse uma leitura única no vídeo e depois, ou antes ou depois, né? Então eu vou simplesmente fazer assim, vou para a questão e vou para onde o texto indica. Qual é a parte interessante dessa prova? Vocês vão reparar que eu tenho um texto e o CESP ele é inteligente nessa parte porque para cada partezinha ela faz uma questão. Então, por isso você é obrigado a ler o texto todo, basicamente. Talvez em uma frasezinha ali ou num período não tenha uma questão relacionada, mas é uma coisa muito singela, muito pequena. Então, você vai acompanhando. E outra coisa interessante do CESP é que, pelo menos essa prova, né, eu acho que isso deve ser uma técnica deles, é que as perguntas seguem a sequência do texto. Então eu não vou ter a primeira pergunta referente ao final do texto, a segunda pergunta referente ao começo, depois referente ao final. Não, você vai seguindo perguntas com o texto e você vai batendo e você consegue fazer uma prova muito legal e por isso mais rápida, tá? Então vamos lá. Para resolver essa prova, vou usar uma técnica diferente e eu vou direto para pergunta. Depois eu vou para a parte do texto em que essa pergunta se refere e depois a gente trabalha com alguns itens ali que eu acho interessante em cada ou pergunta ou no texto, ok? Então vamos lá. Então como eu falei, né, o texto ele é um texto mais longo, um texto mais complexo, tem ali 42 linhas e eu tenho 10 questões. Então ele é uma prova mais rápida de ser feita. Só preciso analisar 10 questões. Mas são 10 questões mais complexas. Então não são 10 questões assim que você bate o olho e fala, isso é facinho. Não, eles são questões um pouco mais complexas. Você vai achar a resposta no texto como entendimento do texto, né? Então, essa daqui é a parte interessante do CESP. É sempre interessante analisar o título do texto e quem escreveu, para poder saber qual foi o contexto em que o texto está inserido, né? E nesse caso tem um texto escrito pela University of Texas at Dallas, com adaptações. Então vamos lá para a primeira, né? Primeira pergunta. Science and technology now play an important role in international diplomacy the same way as uncountable other emerging matters do. Essa é a primeira pergunta, primeira questão. Vamos lá. Essa primeira questão, ela se refere a essa parte do texto aqui. As a new form of international diplomacy develops to deal with a number of emerging issues in which science and technology play a central role, the United Nations risks being relegated to the sideline. Então, essa pergunta se refere a esse primeira parte do texto, tá? Vai lá, responde. Eu já vou pro próximo slide aqui já com a resposta e com os itens que eu acho que são interessantes serem analisados. Então, vamos lá. Aqui já tem alguns itens, né? Então, to risk being something, to get into a situation where something unpleasant may happen to you. In danger. To risk being something, in danger. Então, correr o risco. Então, vamos lá.
Science and technology now play an important role in international diplomacy, the same ways as uncountable other emerging matters do. Então, ciência e tecnologia agora tem um papel importante na diplomacia internacional, do mesmo jeito que vários outros assuntos emergentes têm. Tá? Essa daí é a pergunta. E o texto fala: As a new form of international diplomacy develops to deal with a number of emerging issues in which science and technology play a central role, the United Nations risks being relegated to the sidelines. Então, como é que eu entendo isso daqui agora, né? Como uma nova forma de diplomacia internacional se desenvolve para lidar com o número de assuntos emergentes em que ciência e tecnologia tem papel central, as Nações Unidas correm o risco de serem relegadas para escanteio. Vamos falar assim, né? Qual é a sua resposta? Você acha que está correta ou não? Vamos lá para a resolução dessa prova, dessa questão. Ela está incorreta. Eu até deixei em vermelho por quê? Porque na primeira vez que eu fiz essa prova, eu coloquei como correta. A primeira vez ontem, né, quando eu fiz essa prova para preparar esse vídeo, eu coloquei como correta. Por quê? Então por que está incorreto? I believe it's wrong because the text actually says that science and technology play a central role in the new emerging issues. Então veja lá, science and technology play a central role in the new emerging issues. Só que a pergunta fala science and technology play an important role in international diplomacy. O texto não fala isso, que faz um papel central importante na international diplomacy. Não. O que o texto fala é que science and technology play an important role in the emerging issues. Então, the text doesn't say that the science and technology themselves play a central role in international diplomacy, as it's written in the question. It's a complex question, tá? É uma sentença complexa aí e eu errei por um entendimento errôneo aí que eu tive da pergunta, tá? Vamos para a segunda. Diplomats and international civil servants must now increase their technical and scientific knowledge to cope with the new demands coming from emerging issues. Vamos ver se eu coloquei alguma coisa aqui. Não, essa daqui é a pergunta. Vamos ver qual é o item do texto em que ele está inserido, tá? Ele está inserido aqui. Então, esse daqui é a parte do texto em que eu consigo entender a pergunta. Então, the influence and effectiveness of diplomats and international civil servants will increasingly depend on the extent to which they can mobilize scientific and technical expertise in their work. This need not require the UN to acquire extensive in-house scientific competence, but the organization, especially the Office of the Secretary General, must learn to tap advisory services to identify, mobilize, and use the best available expertise. Então vamos lá, vamos entender o que cada... vamos ver alguns itens interessantes aqui. Civil servant, empregado público. To cope with something, lidar com alguma coisa. Então, to succeed in dealing with a difficult problem or situation. Effectiveness é o substantivo desse adjetivo. Então, seria efetividade. Eu fiz um videozinho sobre isso, eu vou colocar o link aqui, sobre esse assunto com sufixo ness, com sufixo be. Então, increasingly, ele é um advérbio. Então, vamos lá. Effectiveness é efetividade. Increasingly é cada vez mais. The extent to which é a mesma coisa que how much. To require, requerer. To acquire, adquirir. In-house, então alguma coisa que está in-house, ele é uma expressãozinha que se fala que está dentro, né? Dentro
daquela estrutura, né? Então seria internamente. To tap, aqui é bem interessante, to use as much possible the ideas, experience and knowledge that a group of people has. Seria aproveitar. Então, to tap é que ele foge do uso normal que a gente tem ali para o verbo, tá? Então, com base em todas essas explicações que foram dadas, qual é a sua ideia, e da verificação do texto, qual é a sua ideia para essa pergunta aqui? Então, eu vou colocar aqui os dois, eu vou me tirar um pouquinho, para vocês poderem ver os dois ao mesmo tempo. Vamos lá. Diplomatas e funcionários públicos must now increase, então devem agora aumentar o conhecimento técnico e científico para lidar com as novas demandas que vêm de assuntos emergentes. Tá certo ou tá errado? Vamos ver aqui o texto. A influência e a efetividade de diplomatas e funcionários públicos aumentará cada vez mais, dependendo de quanto eles podem mobilizar de expertise científica e tecnológica no trabalho deles. This need not, então para esse this need not, eu também fiz um videozinho, eu vou colocar aqui em cima aqui o link desse videozinho. Então, this need not require the UN to acquire. This need not é a mesma coisa que this doesn't need. Então, this need not require the UN to acquire extensive in-house scientific competence. Então, isso não faz com que a UN precise requerer a aquisição extensiva de competência científica interna. Mas a organização, especially the Office of the Secretary General, pronunciation aqui é secretary, 3 sílabas, secretary, tá? Então, especialmente o escritório do secretário-geral da ONU, no caso, né, deve aprender a pegar serviços de consultoria para identificar, mobilizar e usar a melhor expertise que esteja disponível. Então, assim, uma tradução bem rápida dessa parte do texto. Mas e aí? A questão está certa ou está errada? Vamos lá para a verificação? Aqui. Incorrect. The text doesn't say that they needed to increase the technical and scientific knowledge. Então o texto não fala que eles têm que aumentar o conhecimento deles, o conhecimento técnico e científico deles. But it says, from line 6 to 12, que a gente leu antes, that they needed to have access to this knowledge through some specialists. Então, ele não fala que eles precisam ter esse conhecimento, eles falam que eles precisam ter acesso ao conhecimento, mas esse conhecimento pode vir de um consultante, por exemplo, tá? Então, por isso essa questão aí tá errada. Para a próxima. Numerous UN agents depend upon scientific and technological advice to carry out their tasks. However, they are yet to be ready to receive systematic science consultancy as a crucial component of effectual performance. Então, essa é a pergunta. Essa pergunta está relacionada com esse item aqui no texto. Although a large number, deixa eu me tirar aqui para vocês poderem ler, comparar os dois. Although a large number of UN agencies, programs and the treaties rely on scientific and technological expertise for their work, they are not designed to receive systematic science advice as a key component of effective performance. Então, tá certo ou tá errado? A pergunta. Vamos ver alguns itens que são interessantes para poder ajudar a responder essa pergunta. Vamos lá. To depend on, to depend upon. Então,
a preposição usada depois de to depend on or upon something, que é depender. To carry out, executar. To do something that needs to be organized and planned, executar. Essa daqui é uma expressão bem interessante. They are yet to be ready. When something is to be done, it means that we expect this thing to happen in the future. Então, assim, something that is to be done, ela será feita, ela deve ser feita no futuro. So it has not happened yet. Então, se ela deve ser feita no futuro, é porque no passado ela ainda não foi feita. This yet in the middle of in the middle is just to emphasize this idea. Então, the translation is, eles ainda devem ficar prontos, tá? Effectual, interessante também, que é o mesmo que effective. Então, effectual é synonym of effective. Esse aqui é interessante, eu coloquei treaty, pronúncia é treaty, que é um tratado, que é diferente de threat, que é uma ameaça. Então, attention aí para a pronúncia dessas duas palavras. E as duas palavras estão no texto, né? To rely on something, confiar em algo. Rely on something. Então, esses são os itens referentes a essa pergunta e essa parte do texto. Deixa eu me retirar aqui de novo. E aí, o que vocês acham? Isso daqui, com base nessas dicas aí também. Isso daqui está certo, com base nisso daqui que está escrito? Vamos lá para a resposta. Então, na verdade, está correct, né? The text really says from lines 7 to 12, and it complements the idea on lines 13 until 16, né? Será que eu traduzi a própria pergunta também? Não falei. Então vamos lá. Eu só traduzi o texto, né? Eu acho que nem o texto traduziu, mas vamos lá. Várias agências das Nações Unidas dependem de conselhos científicos e tecnológicos para executar as suas tarefas. Contudo, eles ainda ficarão prontos para receber consultoria científica sistemática como um componente crucial de um desempenho efetivo. Então essa daqui é o que eles falam, né, na questão, né? E aqui é o que o texto fala, né? Então, apesar de um grande número de agências, programas e tratados da United Nations depender de expertise científica e tecnológica para o trabalho deles, eles ainda não estão configurados para receber conselhos científicos sistemáticos como um componente chave para a performance efetiva. Então você vê que realmente o texto fala exatamente o que a pergunta colocou, ok? Vamos lá para a próxima? Então, essa aqui é a resposta, né? Vamos lá para a próxima pergunta. The present use of science by UN does not, in every case, act in its best interests so as to enforce its goals. Vamos ver em qual parte do texto isso está relacionado. Então, in most cases, science is usually in the UN to support special interests and political agendas that do not necessarily advance the goal of the organization. Então vamos lá. Sem as dicas, qual seria a sua resposta? Certo ou errado ali, né? Vamos ver algumas dicas agora. Eu tenho aqui uma situação bem interessante que é present, que é happening or existing now, translation presente. Se presente present é presente, qual a diferença de present para current, né? Então ele é bem interessante porque a gente sempre usa current, né? E a gente até acha que present é errado, mas olha lá aqui que acabei encontrando, né? Present versus current. If you mean now, com a conotação de tempo, né? You can use present or current, tá?
Então, the present or current use of science by UN, que é o que está no texto. Então, eu poderia trocar esse present para current sem problema nenhum. But if you mean ongoing, para se referir a uma situação, you have to use current. Então, the current pandemic. Então, essa pandemia que está ocorrendo, né? Não estou falando sobre o tempo, estou falando sobre alguma coisa, uma situação que está acontecendo agora. Então, the current pandemic. Então, essa é a diferença do present e do current, ok? So as to do something in order to do something, para fazer algo, né? To enforce, force, enforce. Colocar força, que seria impor, né? Então, to make something happen or force someone to do something. Agenda, eu mais coloquei aqui para as pessoas não confundirem agenda. Agenda is different from diary or notebook. Então, agenda, ele é uma agenda de uma reunião. Só que se você falar sobre a minha agenda, onde eu escrevo as coisas que acontecem, isso daí, eu estou falando sobre um diary, tá? Vamos lá. Agenda, list of problems or subjects that a government or organization is planning to deal with. É uma agenda de uma reunião, por exemplo. Okay? Então, esses são os itens relacionados a essa pergunta e essa parte do texto. Então, agora, com as dicas, qual é a sua resposta? Vamos lá. Vou colocar a resposta aqui agora, tá? Correct. Então, o texto ele fala muito claramente exatamente isso daqui, que the present use of deles, né? Realmente não é. Vamos até traduzir aqui. O uso presente da ciência pelas Nações Unidas não, does not in every case act. Então, não, em todos os casos, não atua na melhor interesse para que ela consiga atingir os seus objetivos. Essa é a pergunta. E aqui no texto ele fala, na maioria dos casos, science is used, a ciência é usada nas Nações Unidas para dar suporte a interesses especiais ou agendas políticas que não necessariamente fazem com que os objetivos da organização sejam alcançados. Então ele fala exatamente a mesma coisa que a pergunta fala. Então, correct. Ok? Próxima pergunta. When the UN began its activities, its sole concern had to do with dealing with issues concerning the Cold War. Essa pergunta ela está relacionada com essa parte do texto aqui, que vamos lá. This should not come as a surprise. Então, essa primeira sentençazinha assim, ela não faz muito sentido com a pergunta, mas ele era a conexão com o que estava antes para essa daqui. But this should not come as a surprise. The UN was founded and grew to prominence in the era of the Cold War, when much of diplomacy was devoted to dealing with threats arising from external aggression. Então, agora, com a pergunta e com a parte do texto a que se refere, qual é a sua resposta? Pensa lá um pouquinho. Vou colocar as dicas agora aqui embaixo. Vamos lá. Sole, né? Único, né? The sole, the only, único. Concern, preocupação. Concerning something. Então, concern é um verbo. É um substantivo. Preocupação. To concern, to be concerned. Daí vem ali a parte do verbo, do adjetivo, né? Agora, concerning something é sobre algo, né? Concerning something, about or relating to something. To found, eu também coloquei isso aqui, que seria fundar. Por que eu coloquei? Porque to found é um verbo, que é um verbo diferente do verbo to find, que é achar. To find, passado é found. Então, passado de find é found. O passado de found é founded. Então, são dois verbos diferentes, não façam confusão ali, ok? Prominence, the fact of being important or and well known. Translation, importância, prominência, destaque.
To grow to prominence, to become prominent, become important, ganhar destaque, importância. To arising from something seria surgir, né? To arise from something, surgir de algo. If a problem or situation or difficult situation arises from something, this thing makes the problem or difficult begins to happen, ok? Então vamos lá. Com base agora nas dicas, qual é a sua ideia? Se é correto ou errado? Eu vou traduzir agora, então vamos começar a traduzir para depois analisar se é correto ou errado, ok? Quando as atividades da UN começaram, a única preocupação tinha a ver com lidar com assuntos referentes à Guerra Fria. Isso é o que a questão fala. E o texto fala: This should not come as a surprise. Então isso daí não tem muito a ver com a questão, mas vamos lá. Então isso não deveria ser uma surpresa. O que ele quer dizer aqui com isso não deveria ser uma surpresa é quando os assuntos não estão ligados aos próprios objetivos das Nações Unidas, que é a questão anterior, ok? Agora vamos lá. A parte onde realmente se refere a essa pergunta. As Nações Unidas foram fundadas, então a organização das Nações Unidas foi fundada e cresceu e teve a importância aumentada na era da Guerra Fria. Quando muito da diplomacia estava devotada a lidar com as ameaças que vinham de agressões externas. Então, assim, tá certo ou tá errado agora? Agora com a tradução. Vamos lá ver o que acontece? Na verdade, está incorrect. E eu vou entrar um pouco mais nessa pergunta para explicar o que aconteceu quando eu fiz a sentença. Então, quando eu li aqui a pergunta, né? Então vamos lá. Quando eu li a pergunta, eu imaginei, pô, mas as Nações Unidas não foram criadas depois da Guerra Fria. Então não tem como a principal razão dela seria lidar com os assuntos único, né? Seria lidar com a Guerra Fria. Não, ela foi criada antes. Então a sentença está incorreta. Minha conclusão foi essa, tá? Porém, olha o perigo, né? Tudo bem, está incorreta, mas eu pensei de um jeito totalmente errado, porque na verdade o texto também não fala isso. E muito menos a pergunta não fala isso. Na verdade, a pergunta fala: When the UN began its activities? Então, quando as Nações Unidas começaram, quando a ONU começou as suas atividades, a única preocupação tinha a ver com lidar com os assuntos referentes à Guerra Fria. Tá? Então vamos lá. The question says it's sole concern, but the text says much of diplomacy was. Então você vê onde está o erro. O erro tá que a única preocupação era essa. Mas o texto fala que muita de diplomacia tinha a ver com isso. Não é a mesma coisa que a única. Então o erro está aí. Não está no fato de Cold War, a ONU fazer referência. Não é esse o fato. Né? Então eu peguei um fato que também estava errado, mas eu me referi a eu pensei na situação errada. Okay? My wrong conclusion. I had based my answer on the idea that the UN hadn't been created during the Cold War. Isso daí realmente não foi mesmo, né? Então é correto o meu pensamento. But the question doesn't say that as well. A pergunta não quer saber isso. A pergunta quer saber outra coisa. Então, atenção ao que a pergunta quer saber, né? So be careful with some wrong conclusions taken from a question. Então essa daí eu acertei, eu tinha colocado incorreta, mas eu dei sorte. Essa foi a grande verdade aí. Para a próxima. Problems that once were coped with by individual nations have now become international subjects, which led the UN to devote its time to them. Essa daí é a pergunta. Vamos ver qual é a parte do texto que está relacionada a essa pergunta. Vamos ver.
Vamos tirar um aqui. Tá? External. Today, attention is turning to issues such as infectious diseases, environmental degradation, electronic crimes, weapons of mass destruction, and impacts of new technology, which in the past would have been the concern of individual nations, but have now grown to international stature. The UN's capacity to deal with these questions must also grow. E agora, com base no texto que eu tenho aqui, a minha pergunta está correta ou está errada? Pensa lá. Sem dica. Agora, eu vou colocar as dicas aqui embaixo para a gente poder verificar as dicas e você poder ter um pouco mais de estrutura para poder responder. Então, to lead someone to something, to cause someone to do something, translation, levar alguém a fazer algo. Stature, the degree to which someone is admired or regarded as important. Estatura, que seria uma estatura, mas não estatura física, né? Mas uma estatura de importância, vamos pensar assim, né? Agora, com as dicas, a pergunta estaria certa ou estaria errada? De novo, né? Então vamos lá, vamos tirar daqui para poder fazer a tradução dessas duas partes da pergunta aí, do texto para vocês, e vocês poderem ter mais essa outra dica para poder responder. Então, problemas que uma vez eram lidados por nações individualmente, né? Individual nations, por nações de forma individual, se tornaram assuntos internacionais, que levou as Nações Unidas a devotarem mais tempo a esses assuntos. Então essa é a pergunta. Essa sentença está certa ou está errada? Vamos ver aqui agora o texto, o que diz o texto. Hoje, a atenção está se virando para assuntos como doenças infecciosas, degradação do meio ambiente, crimes eletrônicos, armas de destruição em massa e o impacto de novas tecnologias que no passado would have been the concern of, que no passado teriam sido preocupações de nações individualmente, mas now se tornaram assuntos internacionais. A capacidade da ONU para lidar com esses assuntos também deve crescer. E agora? Qual é a sua resposta para isso, com base nessas dicas e na tradução, né? Vamos lá ver? Correct. Né? Então, se a gente olhar para o que tem aqui na pergunta e olhar para o que tem no texto, realmente o texto fala sobre isso daqui na pergunta, né? Então, aqui, né, assuntos que eram tratados individualmente agora são assuntos internacionais. E aqui fala a mesma coisa. Assuntos que eram tratados individualmente também são agora assuntos internacionais, né? Vamos lá para a próxima? Tá, correct. Próxima. Due to the lack of world science consultants, the UN specialized agencies would rather report to their governing staff to escape being influenced by the interest of activist states. Essa é a pergunta. Ele coloca essa situação e quer saber se está certo ou está errado. Vamos agora para a parte do texto em que isso daí se encontra. What is notable about the UN is that it includes organizations that cater to a wide range of jurisdictions, but not to the growing community of science advisors. E agora? O que você responderia, certo ou errado para essa situação, né? Vamos lá para algumas dicas para ver se ajuda. Do to something because of something, por causa de alguma coisa. Então, do to something because of something.
lack of something, falta de alguma coisa, né? Então, lack of something, something short of something. Someone would rather do something. Então, alguém prefere fazer algo. Então, usually to say that you would prefer to do something. To report, esse é interessante. To report, to tell someone about what has been happening. Reportar. Então, you report to your boss, por exemplo. Governing staff, esse é interessante também, que é a equipe de governo. Governing, nesse caso, ele é mais relacionado ao government. The people who work for the government. To escape being influenced by something. Então, escapar de ser influenciado por algo. Eu só coloquei isso aqui como a estrutura, né? Como é uma estrutura mais longa, ela pode se perder ali no meio, né? Então, to escape being influenced by something. Avoid having something bad happening to you. Escapar de ser influenciado por algo. Não ser influenciado por algo. Simples assim. To cater, to provide and serve food and drinks at a party, meeting, etc. Usually as a business. To cater é atender. Tá? A wide range of, uma ampla gama de alguma coisa, né? Including or involving a large variety of different things, people or situations. Vamos lá voltar para a pergunta e para a situação no texto. E eu pergunto de novo. Está errado essa questão? Está certa ou está errada? Agora com as dicas colocadas, né? Agora eu vou traduzir. Seria mais uma parte para poder ajudar na resposta. Então, devido à falta de consultores científicos no mundo, a ONU, as agências especializadas da ONU preferem se reportar às equipes de governo para escapar, para não serem influenciadas pelos interesses de estados ativistas. Isso é o que a questão fala. O texto fala: o que é notável sobre a ONU é que ela inclui as organizações para cuidar, para atender a uma grande variedade de jurisdição, mas não para atender uma crescente comunidade de consultores científicos, né, de ciência. E agora, com a tradução? Você colocaria certo ou errado para essa questão? Vamos ver a resposta? Incorrect, né? The text doesn't mention that there is a lack of consultants, but it says that the UN doesn't use them. Actually, the text also says that the number of consultants are growing. Então, assim, o texto, a questão fala que tem uma falta de consultores, mas o texto fala que, na verdade, os consultores estão aumentando. É a própria ONU que não se utiliza desses consultores, né? Então, essa daí seria o motivo de estar errada. Vamos para a próxima? The gist of the text above can be said to be the importance of specialized advice to the UN in a new globalized era. Essa é a pergunta. Eu vou colocar aqui, mas o que eu posso falar de começo é assim: the gist of the text above can be said to be the importance of specialized advice to the UN in the globalized era. Tá certo ou tá errado? Não vou nem fazer menção ao texto. Tá certo ou tá errado? Agora eu vou colocar algumas explicações aí, tá? Vamos lá. Gist, the main idea of what you are saying or writing. A essência, a ideia principal. Something is said to be something. Usually to talk about something that people think is true. Algo é dito ser alguma coisa. Então, assim, gist é main idea, ideia principal. Então, the gist of the text above, a ideia principal do texto acima. Então, ele quer que você faça uma análise dessa sentença com base em todo o texto. Então, essa é a hora que você teria que pegar todo o texto, entender todo o texto e aplicar aqui nessa pergunta se a minha ideia se refere a ele mesmo ou não, ok? Então, daí eu pergunto de novo.
The gist of the text above can be said to be the importance of specialized advice in the UN in a new globalized era. Com base em tudo que a gente já leu, qual seria a sua resposta? Certo ou errada, né? Correct. This is a question related to the whole text, the whole idea of the text, as gist can be understood as main idea. E realmente, a ideia principal do texto é justamente essa, né? A importância de... nem traduzi, vamos lá. A ideia principal do texto acima pode ser falado que é sobre a importância de conselhos especializados para a ONU em uma nova era globalizada. Então, realmente, o texto fala sobre isso, né? Então, não tem muito mistério aí. Vamos para a próxima? Aí eu vou ter perguntas de vocabulário, né? São as duas últimas questões são referentes a vocabulário. The word little means not much. The word little on line 34 means not much. Para responder essa daqui, bastava ir direto na linha 34, verificar o que significava a palavra little e responder direto, tá? Então, mas eu coloquei a partezinha do texto e se refere a isso daí para a gente poder analisar. Então aqui é um pouquinho mais longa, mas vamos lá. Even agencies such as the UN Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, have done little to provide a platform for the world's science advisors. Specialized agencies such as UNESCO, the Food and Agriculture Organization, the World Health Organization, and the UN Industrial Development Organization related to the UN Secretary General's office through a bureaucratic hierarchy that's not responsive to timeliness. Então esse daqui é o texto e o little ele está logo aqui, ó, logo aqui. Esse little refere-se a not much. Qual a sua esse little aqui, né? Have done little to provide a platform. Esse little é not much mesmo? Porque little não pode ser pequeno. Little, a little boy, por exemplo, é um garoto pequeno. Então pode ser not much mesmo, né? Agora, no texto, esse little é not much ou é small? Qual é a sua resposta? Vamos ver aqui algumas dicas. To relate to someone. To tell someone about events that have happened to you or to someone else. Então, falar, contar. To relate to someone é uma situação bem interessante essa aqui. Secretary General, secretário-geral da ONU. Bureaucratic, então aqui a pronúncia é bem interessante. Bureaucratic. Involving a lot of complicated official rules and processes, burocrático. Outra palavra com pronúncia complicadinha. Hierarchy, a system of organization in which people or things are divided into levels of importance, hierarquia. To be responsive to something, responsivo, receptivo, né? Reacting quickly in a positive way to this thing. Timely, done or happening at exactly the right time. Então, timely, tem um videozinho, que eu já coloquei o link um pouco antes, que fala sobre os sufixos, e um desses sufixos é o li, que é transformar alguma coisa num advérbio. Então, timely seria oportuno. Timely, oportuno. Timeliness. Inês é um outro advérbio, é um outro sufixo que transforma alguma coisa num substantivo. Então, assim, se timely é oportuno, timeliness é oportunidade, que seria o substantivo de timely, ok? Então, de novo agora, com todas essas dicas aí, né? Se bem que essas dicas aí não foram referentes a essa pergunta, né? Mas vamos lá. Tá certo ou tá errado? Little means not much or little means small?
Se for not much, está certo. Se for small, está errado. Está correct. Little can mean not much or small. In the text, it means not much. Ok? Vamos lá para a próxima. De novo, outra pergunta sobre vocabulário. E the word heavily is the opposite of roughly, na linha 41. Vamos ver lá o texto. They are generally accountable to their governing bodies and are heavily influenced by the interests of activist states. Então, esse heavily que está aqui é o oposto de roughly, né? É ou não é? Então, primeira coisa, preste atenção que ele quer o oposto. Ele é o oposto disso ou não é? Vamos lá para algumas dicas aqui. Heavy é o weighing a lot. Elephants are heavy, por exemplo, né? Pesado. Heavily é o advérbio do adjetivo heavy. Então, in large amounts to a higher degree of weight severity, I became heavily involved in politics. Fortemente. Rough, not exact or not containing many details. Approximate. He has a rough idea of the situation. Translation, aproximado. E roughly, not exact, approximately. Então, roughly é o advérbio do adjetivo rough. There were roughly 200 people there, aproximadamente. To be accountable for something to someone, né? To be responsible for the effect of these actions in regards to someone. Então, ser responsável por algo perante a alguém. Daí, voltando aqui, né? Heavily é o oposto de roughly nessa situação. Are heavily influenced, fortemente fortemente influenciado ou aproximadamente influenciado? Será que eles têm essa ideia oposta? Vamos lá para a resposta? Correto. Então, again, eles são realmente opostos e preste atenção aqui no que a questão pede, que é o oposto, ok? Isso aí, pessoal. Então, queria de novo agradecer a professora Vera Helena, teacher Vera Helena, de Minas Gerais, que tem me ajudado bastante ali na composição dos vídeos, dando toques de coisas que eu errei, de coisas que eu escrevi errado. Eu vou lá, refaço o texto quando dá, quando não dá, eu vou lá e insiro ali alguma coisinha para poder corrigir o que eu fiz, ok? Então, a escola dela é VH Escola de Idiomas. O contato dela é vhescoladidiomas@gmail.com e ela é especializada em aulas online. Já faz bastante tempo e agora na pandemia ficou um pouco mais forte ainda, tá? Além de ser uma escolinha credenciada pela Cambridge, né, para poder certificar os alunos, ok? Qualquer pergunta, dúvida, manda e-mail para inglês para você 2@gmail.com. Tem o Instagram, tem o Facebook também, ok? Então é isso aí, pessoal. Essa aí foi a explicação da prova de oficial de chancelaria aplicada pelo CESP em 2006. Vocês viram que foi uma prova mais complexa, porém mais rápida de ser feita. Tanto é que eu consegui fazer toda a prova aqui num vídeo um pouco mais longo, mas em um vídeo apenas, né? E também foi uma prova que nos obrigou a ter que ler todo o texto para poder responder toda a prova. Então foi uma prova bem interessante, muito bem estruturada. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos aí e até o próximo vídeo.